E foram nessas gravações que eu captei crimes. Eu já tava ficando muito cansada de sofrer abusos dentro do meu ambiente de trabalho. Todos os tipos de abuso. Abuso moral, abuso trabalhista, abuso sexual. Foi isso que eu passei lá dentro. Eu tenho prova de tudo, então eu não tenho medo de vir aqui e botar minha cara a tapa. E aí ele começou a me impor um monte de coisa que se eu não fizesse, tipo, coisas pessoais. Eu oprimia aquelas pessoas. Ele ameaçava, como ele fez comigo diversas vezes. Eu tenho tudo provado. Ela é a treinadora das famosas e estava há mais de 20 anos na mesma academia. Mas de uma hora para outra foi desligada. E aí a bomba estourou. Ex-funcionárias começam a aparecer. Denúncias pesadas vieram à tona. Assédio, manipulação, controle total da vida das estagiárias. E o pior, segundo elas, Carol Vaz sabia de tudo. Hoje você vai ver os bastidores chocantes da academia. Todo mundo sabia de tudo. Todo mundo sabia. Só que está num ambiente cheio de bunda, cheio de gente seminua, gritando, tomando anabolizante, fútil, não estuda, não sei se estuda, mas parece que tem muitos neurônios no cérebro, não. E porque quem mostra muito corpo é porque não tem muito o que mostrar, né? Não tem muito conteúdo. E aí, no lugar desse, vai acontecer coisas assim, infelizmente, né? Infelizmente, não é surpresa. Então, sim, tava todo mundo bem ciente do que acontece lá, só que as pessoas ficam no lugar desse por fama, por likes, pra ganhar um dinheirinho. O cara pagava tudo pra menina vir de fora de São Paulo, né? DNA. Pra quem não sabe, Carol Vaz, a treinadora das famosas, foi demitida recentemente após trabalhar mais de 20 anos na academia DNA. E ela até se pronunciou rapidamente falando que foi humilhada e desrespeitada. Hoje não tem bom dia na DNA, não tem café na academia que eu passei mais de 20 anos, não tem abraço, não tem convívio com o pessoal que eu vivi ali mais de 10 anos, que eu vi crescer muitas ali. E eu vou marcar um dia pra explicar exatamente o que aconteceu. Hoje eu me sinto humilhada, desrespeitada como mulher, maltratada como profissional, e eu vou marcar um dia pra contar exatamente tudo o que aconteceu. Mas segue o baile, vou viver, vou treinar agora, e se Deus quiser, se tudo der certo, vai acontecer uma coisa incrível, e como diria o Nico, fortes emoções. Eu vou marcar um dia pra contar tudo o que aconteceu, tá? E ex-funcionários denunciaram a Carol Vaz por saber de esquemas de assédio na academia. Então bora ver essa polêmica, rapaziada. Já deixa seu like, inscreva-se no canal que nos ajuda demais. Utilize nosso cupom Mundo Maromba lá no site da Grupo e aproveitem, rapaziada, essa promoção de kit de criatividade. Pessoal, esse canal aqui se chama Mundo Maromba, nossa. Esse canal aqui se chama Mundo Maromba. E esse rapaz que é bacana, eu assisto uns vídeos, ele passa as notícias da galera. Ele passa de uma maneira bem tranquila, assim, sabe? Ele é bem consciente do que ele fala, né, de uma forma bem coerente também. Dá pra entender bem o conteúdo dele, assim, e ele não exagera em nada, né? Parece bacana. Creatina que está muito barato. 1 kg de creatina com 42% de desconto e meio quilo de creatina no site O Seringal está a matéria aqui que é ex-funcionário e você ganha aquele cashback dentro do site e ainda vocês fortalecem o nosso trabalho. E bom, rapaziada, no site O Seringal está a matéria aqui que é ex-funcionários denunciaram a Carol Vaz, né, por saber do esquema da SL em academia. Eu vou estar aqui explicando pra vocês o que está acontecendo. Bom, aqui na matéria, rapaziada, tem alguns depoimentos aqui das ex-funcionárias, né, que passaram por esse tipo de assédio na academia, mas eu vou resumir aqui pra vocês perfeitamente. O Nicolai Anfarri, mais conhecido como Nico, era uma espécie de Puff Daddy dessa academia. Esse Nico foi um ex-sócio da antiga direção da academia DNA. Ele chamava meninas de outros estados com promessa de trabalho na academia. Então, onde tem o Puff Daddy, onde tem o cafetão, tem as pessoas que se sujeitam a isso, né? Então, ele não tá sozinho nessa, né? Ele pagava passagem, a moradia e às vezes a faculdade para atrair as estagiárias. Ele se colocava como head coach e manipulava as meninas emocionalmente. Ele oferecia mimos como dinheiro, celulares e viagens em troca de uma participação em um ensaio sensual para a marca. E as meninas que não aceitassem isso eram deixadas de lado, excluídas de aulas e maltratadas por ele, e segundo relatos pela Carol Vaz também. Ele controlava quem elas podiam ver, onde podiam ir e também controlava as suas redes sociais. Ele também escolhia as roupas que elas deveriam usar. E além de jogar uma estagiária contra a outra, elas eram proibidas de ter outra renda. Ou seja, elas podiam trabalhar apenas nessa academia. Bom, rapaziada, então resumir aqui pra vocês, né, o que estava escrito aí nessa matéria. Ó, tinha que sair escondida, parece a Coreia do Norte, um campo minado, me via totalmente dependente dele. Agora aqui alguns relatos dessas ex-funcionárias da academia DNA, rapaziada. E tem uma aí que fez até um vídeo explicando melhor sobre isso. Essa é a Mabi Betty, foi ela que fez esses relatos aqui, rapaziada. Eu sei que tem gente esperando meu pronunciamento. Eu não queria reviver isso, mas preciso dar voz. Isso nunca mais pode acontecer. Queria muito ter descobrido isso antes de acabarem com a minha cabeça. Isso não é nem 10% de tudo. Existe muita coisa em oculto. Muitas mulheres vítimas... Foi o que eu falei, né? Esse pessoal aí de fútil, sexualização, soft porn, é um pessoal que não sabe nem escrever direito, né? que não querem falar sobre isso. Quem viveu sabe, quem estava lá sabe o que acontecer. Queria muito ter descobrido isso antes de acabarem com a minha cabeça. Isso não é nem 10% de tudo. Existe muita coisa em oculto. Muitas mulheres vítimas que não querem falar sobre isso. Quem viveu sabe, quem estava lá sabe. Óbvio que vai ter influenciadora se fazendo de desentendida porque não quer perder o hype que ganhou em cima disso, mas sabe de tudo. A culpa não é de vocês, foram vítimas também. Mas não neguem que vocês não viam. E uma ex-aluna respondeu essa história dela. A DNA é decepcionante mesmo. Eu malhei lá há uns 10 anos. Quando era no Grajaú e só tinham a Carol, a Fabi e a Lari. O Nico era um tarado. Me assediou de maneira a me fazer fugir da academia. Ele obrigava uma dessas professoras a me enviar fotos seminu pra ver se assim ele conseguia comer as... É isso. Se você percebe um comportamento estranho, primeiro, né?
uma pessoa minimamente que tem o mínimo de discernimento, mínimo de sabedoria das coisas, vai olhar essa academia na internet e não vai querer ir lá, uma pessoa decente, né? Mas tá bom, a pessoa foi lá, né, na inocência, suponhamos, né, que foi na inocência, o cara deu em cima, cai fora, entendeu? Não fica num lugar desse onde as coisas só podem piorar. Igual essa menina fez aqui, pelo visto. As duas. Era bem nojento real. Eu era bem novinha, foi bizarro a ponto da minha mãe me proibir de malhar lá. Nojo. E ainda teve a polêmica de uma professora que deu aula de dança lá. Ela é a irmã de um menino que conhecia na época. Ela foi dançarina da Anitta. Eu soube que ela saiu porque ele assediava ela no nível hard. Me manipulou de todas as formas porque sabia o quão inocente e pura de coração eu era. Rapaziada, só uma opinião minha e rápida aqui. Um cara que você não conhece chama você pra trabalhar em outro estado. Inocente puro de coração. Ai, nem vou falar nada. Ó, e se vier gente extremista aí, fanática política, tá? Eu tô falando aqui coisas sensatas, galera. Coisas que... coisas muito claras, entendeu? Tô falando aqui, sabe? E assim, tem pessoas que se sujeitam a isso, né? Depois vem falar que era de bom coração e pura. Não sei. Vamos ver a opinião desse rapaz, que eu acho legal esse rapaz. De todas as formas porque sabia o quão inocente e pura de coração eu era. Rapaziada, só uma opinião minha e rápida aqui. Um cara que você não conhece chama você pra trabalhar em outro estado, banca tudo pra você. Eu não tô falando que ele tá certo, as atitudes de merda que ele fez, tudo errado aí, né? Como se fosse o Puff Daddy, você achou o Puff Daddy. E cara, não tem como você não ver maldade nisso, cara. É um cara que quer te bancar e quer fazer coisas ali, né? Não tem como você ser inocente. Ai, tá parecendo um príncipe encantado, quer me bancar, vai fazer mudar de vida, vai me pagar bem. Não existe isso, não tem como você ser uma pessoa tão ingênua a esse ponto. Não só ela, né? Não tô falando só dela, mas de todas aí que foram manipuladas, cara. Tem que pensar um pouco. Então você tem que ver a maldade, você tem que ver que alguma coisa tem de errado. Vamos ser bem sinceros aqui, rapaziada. Duvido muito aí que essas pessoas, essas meninas aí sejam ingênuas a esse ponto. Vamos continuar aqui rapidamente, rapaziada. Perfeito o comentário dele, perfeito. Não é muita ingenuidade não, é porque aquela coisa, né? Curtidas, entra um dinheiro fácil do cara, fama, aparece lá no vídeo de milhões. Acabou com a minha cabeça e me proibia de falar com qualquer pessoa que não fosse ele. Me proibia de sair de casa, botava outras meninas contra a minha pessoa e pra me vigiar. A única amiga que eu tive, ele me proibiu de falar e andar, além de ter inventado. Outra coisa, eu, uns anos atrás, depois, assim que me formei, eu mirava academias de ponta, academias sérias, como Bodytech, porque eu treino na Bodytech quando era atleta profissional, do Paulistano a gente treinava na Bodytech. Eu mirava academias sérias, como Bodytech, Componente Atlética, Biorritmo, que assim, que eu via que ali era um lugar bacana, que as pessoas treinavam de verdade, que tinha uma boa estrutura, entendeu? Que não entrava qualquer um, eram pessoas bem qualificadas. Então eu sempre mirei esses lugares. Eu não queria ir num lugar que as pessoas ficavam seminuas, gritando e com atitudes bem controversas, tomando anabolizante, sabe? Nunca quis trabalhar num lugar desse. Mentira sobre usar uma. As Nil são mulheres empoderadas que não podem andar com esse tipo de gente. Se você quer ser uma, tem que me escutar. Ele sabia o que estava fazendo. Eu só era uma menina que saiu do próprio estado para viver um sonho que se tornou um pesadelo. Comprava presente e me dava a fim de fazer ciúmes nas meninas. Depois obrigava a me dar bem com elas para me passar uma imagem que a gente era muito unida. Eu não tinha família e nem amigos, não podia contar pra minha família o que acontecia comigo. Então eu tinha crises absurdas, sentia desespero por tudo como se aquilo fosse me matar. Ele tinha o poder de subir qualquer uma para essa fama que a DNA dava. Mas para isso você tinha que fazer o que ele queria. E os interesses dele eram só pessoal. Eu entendo porque muitas não querem falar desse assunto. Eu também não queria. Pessoal, também tem um outro lado da história. Assim, ninguém era inocente, ninguém era ingênuo, bobinho, vítima, tá? Mas também tem outro lado. Os personal trainers, a maioria vem de situações de classe média, baixa, entendeu? A maioria vem de periferias, comunidades. E a maioria não sei quantos que vêm, mas não são filhos de gente rica que vai fazer... não são filhos de gente rica que vão fazer o curso de educação física. E aí, esse tal de Nico... ele também se aproveita disso, né? Ele sabe que as pessoas são de baixa renda, muitas pessoas, e aí enche o olho dessas pessoas, enche os olhos dessas pessoas, né? Promete um monte de coisa, e a pessoa quer sair daquela situação difícil, né? Também tem isso também, entendeu? Tem isso. Mas isso acaba aqui. Não podemos mais deixar esse tipo de gente assediar e abusar psicologicamente de tantas mulheres, brincando com o sonho delas. E muitas de menores, ok? Bom, e aqui tem algumas prints, né, aparentemente de conversas com ele, mas aqui basicamente é ele dando dinheiro, né, falando se quer dinheiro pra não sei o quê. Aparentemente aqui escolhendo a roupa também, né, falando de roupa com mais transparência pras meninas. E essas prints aqui é de outra menina da Carol Dornelas que fez um vídeo sobre isso. Pessoal, mais um relato aqui de outra aluna da DNA, rapaziada. Finalmente esse homem foi denunciado. Treinei muitos anos na DNA. No início era muito legal. Clima incrível, amizades, muita motivação. Mas depois tudo foi ficando estranho. Parecia academia só pra blogueiras. As meninas mais gordinhas ou que não eram consideradas gostosas ou bonitas não podiam mais pular jump na primeira fileira, nem pedalar nas fileiras da frente. Caramba. Se tentassem, era convidado. Mas isso é claro, né?
Isso é claro, você olha as fotos, né? Tá muito. Não é academia inclusiva, né? Academia exclusiva para as marombas, paniquetes. A trocar de lugar com alguém que sairia melhor nas mídias. Vi meninas se sentirem humilhadas e tristes com isso. Meninas que já treinavam há muitos anos lá, que pulavam e pedalavam super bem. Começamos a perceber que havia algo de errado ali, não apenas por começarem a tratar de forma diferente alunas fora do padrão, mas há muitos anos meninas e mulheres já saíam da academia pelo assédio dele. Nunca entendi por que ele não era denunciado, porque as meninas se sujeitavam a isso. Mas a verdade é que só quem caiu nessa cilada sabe o quão difícil é se libertar de um louco psicopata. Sinto muito por cada uma delas que passou por isso. Que bom que finalmente tiveram coragem e apoio para denunciar. E ele e todos os envolvidos paguem pelo que fizeram. Agora que o último relato da Carol Dornelas, que foi uma ex-funcionária da academia DNA. Até que eu recebi um convite de uma professora de peso enorme, de uma academia muito famosa, que, né, não precisamos dar nome aos bois aqui, porque tudo está sendo já colocado em inquérito, vai entrar no processo com nome, então não preciso ficar botando aqui nos meus stories. Recebi o convite e a partir de um tempo treinando e uns vídeos que bombaram muito, eu fui convidada para trabalhar, para ser parte das New Generation, que eram as modelos da DNA. O que isso implicava na época? Você tinha que seguir um certo estilo, né? Um certo padrão. Um pouco óbvio, né, de falar isso. E esse padrão não implicava só em valores estéticos, que isso não significa nada. Apesar de você ter que ter, na visão dele, um corpo bonito, um conjunto estético bonito. Tem que ser gostosa, senão não adianta. Você ser bonita de rosto, ser bonita de corpo, ser legal, simpática, agradável. Óbvio, né, pessoal? E ali é uma academia que gordinha, frango não tem vez. De boa comunicação, isso tudo na visão dele. Então, assim, não era tipo assim, o parâmetro da sociedade do que é uma mulher simpática, do que é uma pessoa simpática. Era o que era numa visão do Nico ou uma pessoa simpática, uma mulher simpática. E você tinha que seguir todos os direcionamentos dele. Por exemplo, eu fui proibida, no meu perfil, na época eu trabalhava com o Instagram, eu ganhava patrocínio de GH, gente. Quem sabe quanto custa GH, sabe quanto isso é difícil. Ele me proibiu porque ele disse que todas as news eram naturais. E eu as conhecia, eu sabia que isso não era verdade. E aí começou Nossa, a minha vida. ganhou patrocínio de GH? Isso é um medicamento, gente. Precisa de receita. Receita médica, controladíssimo. Nossa, tudo errado, tudo errado. Anabolizantes, você não pode conseguir um patrocínio assim, sabe? De GH. Ela fala como se fosse uma proteína, ela fala, não é. É algo que é controlado pela Anvisa, sabe? Vida ficava bem bizarra. Eu comecei a ter umas reuniões, e as reuniões eram cada vez mais frequentes, cujo ele sempre falava o quanto ele gostava de mim, porque eu era uma pessoa muito agradável, que tava faltando uma pessoa como eu ali no time, que soubesse falar bem, que soubesse se comunicar bem, e que ele não conseguia conversar com ninguém como ele conversava comigo. Então ele expôs Vou falar isso pra todas, né? muitas coisas pra mim, que comecei a gravar. Eu comecei a botar meu celular virado de cabeça pra baixo na sala dele, né, na sala da diretoria. E foram nessas gravações que eu captei crimes. Sim, gente. Felonies. Assim, tipo, bizarro. E eu fiquei muito sem saber o que fazer na época, eu era muito nova. Quando ele percebeu... Por que demoraram tanto tempo pra denunciar, né? Sempre assim, depois de anos, mas ainda bem que isso está acontecendo, se realmente aconteceu, né? Vamos esperar aí, a Carol Vaz deve se pronunciar, né? Porque ela é muito gigantesca, então essas coisas, esse processo vai chegar pra ela, né? Então ela vai ter que se pronunciar sobre isso. Ela vai se pronunciar com um texto escrito por um advogado, ela não vai falar nada, né? Vai dar uma de vítima, de inocente, e no fundo ela é conivente com tudo, né? A gente sabe. Isso, e assim que ela se pronunciar eu trago aqui pra vocês. Mas a questão é que realmente as pessoas demoram pra denunciar, né? Demora anos aí, mas uma hora a conta chega. que ele não tava conseguindo... Demora pra denunciar porque tá... de uma certa forma, como eu falei, tá ganhando mídia, tá ganhando seguidores, tá ganhando dinheiro, tá famosinha, né? E para essas mulheres, ter atenção é uma moeda de troca para elas, entendeu? Então elas fazem tudo para ter atenção, para serem vistas, para serem desejadas. E todo mundo quer ser visto, quer ser desejado, todo mundo quer ter dinheiro, tá? Tá tudo bem. Só que você não precisa se submeter a essas coisas, né? Essas coisas de... Você não precisa se entregar a um assédio ou viver como como uma escrava sexual de alguém, sabe? Então, você não precisa se submeter a isso, né? Controlar as rédeas da minha vida, literalmente da minha vida pessoal e da minha vida profissional, porque ele implicou com a viagem que eu fiz com meu namorado, ele implicava com o fato de qualquer uma de nós dormíssemos na casa de homens, porque ele falava que o homem podia tirar uma foto nossa, expor a gente, que isso ia acabar com a imagem da academia. Ele implicava com ensaios que a gente fizesse fora, que os ensaios eram... Gente, cafetão, tá na cara. Cafetão e garotas de programa. Cafetão. E se as meninas estavam ali, de alguma forma elas estavam
satisfazendo os desejos dele, né? Se as meninas estavam ali com ele anos, né? De alguma forma, estavam entrando no jogo dele, né? Não sei como, quer dizer, eu sei como, né? Estavam, enfim, vocês também sabem como. Eram muito parecidos com os ensaios das News, que eram ensaios sensuais, só que a diferença era que tinha a logo da academia no top, só que você não podia fazer por fora, tipo, você não podia fazer com outro fotógrafo, sem o tema da academia, sem o tema dele, da forma que ele queria. Eu já tava Cara, bizarro isso, né? Totalmente psicopata um cara desse, controlador. Que cara maluco, velho. ficando muito, muito cansada de sofrer abusos dentro do meu ambiente de trabalho. Todos os tipos de abuso. Abuso moral, abuso. Sim, ele tem todos os traços de um narcisista, psicopata, isso é verdade. E as pessoas procuram as mais vulneráveis, as mais ingênuas, né? E que se porque as pessoas que se entregam de uma forma mais fácil para ter o dinheiro, a fama, etc, né? Ah, é isso que o cara que tem poder, dinheiro, tem um nome forte, é isso que ele faz, entendeu? Com certeza ele levou muitos nãos, com certeza muitos nãos de mulheres de valor, de mulheres que não se submetem a isso, que já, de longe já percebe que é um ambiente hostil, entendeu? Com certeza, só que muitos entraram nesse jogo, entendeu? É o que o psicopata faz, é isso que ele faz. Né? Os caras que. Eu já vi histórias, né, no Discovery. Como é que é o nome? Discovery de crimes, né? Enfim, tem um Discovery de investigações, crimes, esqueci o nome agora. Tem um canal aí disso, eu já vi muitas coisas que os psicopatas fazem isso. Os psicopatas. Então, os psicopatas fazem isso. Eles vão atrás das pessoas que eles percebem que vão cair no papo deles, né? Percebem o perfil das pessoas, né? O tipo da pessoa, a postura. Sabe, eu vou chegar com aquela menina ali, eu vou falar isso, isso e isso, ela vai cair no meu papo e eu vou manipulá-la, né? É isso, pessoal. Abuso trabalhista, abuso sexual, porque foi isso que eu passei lá dentro. Eu tenho prova de tudo, então eu não tenho medo de vir aqui e botar minha cara a tapa. Eu não tenho medo. Ninguém conseguiu me calar na época e não vão conseguir me calar agora, que a justiça vai estar do nosso lado. Infelizmente, eu tenho muitas das meninas que eram news na época bloqueadas aqui no meu Instagram. Porque, como eu falei, muitas foram corrompidas. Parece que elas sofreram um tipo de lavagem cerebral, porque ele ficava com várias delas e ele meio que botava elas unidas, mas meio que botava elas umas contra as outras. E era uma parada bizarra. E aí ele começou. Não é lavagem cerebral, tem gente que quer jogar esse jogo. Entendeu? Tem gente que quer jogar esse jogo, tem gente que cai com. Existem sim vítimas, existem, né? No começo do vídeo eu falei que não tem, mas foi só uma força de expressão. Existem sim, entendeu? Mas as vítimas, elas, o que acontece? Isso que eu queria, esse que eu queria falar. As vítimas, pô, eu entrei numa furada, o cara tá me assediando, o cara comete crime, tchau, vou embora, né? Não quero isso aqui não, pelo amor de Deus, eu fico sem dinheiro, eu vou trabalhar numa academia menor, entendeu? Agora, tem aquelas que falam assim, esse é o jogo, vou jogar, né? Vou fazer o cara quer aqui, vou ficar aqui nesse grupinho e tá tudo bem. Tem gente que aceita, né? Começou a me impor um monte de coisa que se eu não fizesse, tipo, coisas pessoais, coisas que não tem nada a ver com o ambiente de trabalho. Por isso, eu falo de novo, sofri abuso no trabalho, sim. Só que eu era muito nova pra entender aquilo. Eu só achava que, tipo, eu estava passando por uma situação bizarra com um cara psicopata, mas era muito além disso. E aí, no final das contas, eu não aceitei, a gente ficava discutindo muito. Eu falei que eu não queria mais conversar com ele pessoalmente, porque eu tava com medo, ele me oprimia. E aí ele foi e mandou um recado pra uma outra menina falando que eu tava fora. Aí eu disse assim, beijo, tchau. Só que quando eu saí, eu conversei com as pessoas e eu fiquei sabendo que aquilo não tinha acontecido só comigo. Eu ainda saí como errada. E aí eu comecei a receber um monte de relatos. E o que eu postei não foi um terço do que eu recebi. Porque muitas pessoas não autorizaram por medo. Porque ele, até aquele momento, até aquela data presente, ele oprimia aquelas pessoas. Ele ameaçava, como ele fez comigo diversas vezes. Eu tenho tudo provado. Inclusive ele não mudou de número até hoje. Tá lá, tudo provado. Tá lá. E eu fiquei sabendo através de outras pessoas que eu gosto muito, que ainda fazem parte desse time, dessa academia, que a gestão mudou muito, eles estão fazendo uma limpa. Por isso que tem gente que vocês gostam muito saindo. Então pensem antes de falar. Por isso que tem gente que vocês gostam muito saindo. Quem será, hein, rapaziada? O que será que ela quis dizer sobre isso? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião sobre tudo isso e até o próximo vídeo. Bem, pessoal, para finalizar aqui, não entrem. Antes de você entrar no emprego, eu sei que é difícil, a gente precisa trabalhar e tal, mas antes de você entrar no ambiente, marcar uma entrevista com alguém,
né? Tenha um mínimo de pesquise minimamente, sabe? Que lugar que acontece lá, sabe? Um lugar que soltou anabolizante, bunda, gente gritando, gente ali sem cérebro, né? Pessoas ali que não sabem nem escrever direito, pessoas que não falam um assunto sério, é só suplemento, corpo, treino. Então, pessoal, se você entrar num ambiente desse, é capaz de você viver esses absurdos aqui, entendeu? E tinha esse psicopata aí, tinha esse cara narcisista, esse cara que manipulava as mulheres. Tinham as mulheres, quem não aceitava caía fora, entendeu? Muitas aceitaram ficar ali muito tempo. A Carol Vaz ficou 20 anos numa dessa. Se destacou também por dar os treinos diferentes dela. E é isso, que isso sirva de lição, né, pra gente, pra vocês estão assistindo. Sirva de lição pra um trabalho que você for, pra um relacionamento que você entrar. Com quem você vai se relacionar. Então, que sirva de lição, peraí que eu me perdi. Sirva de lição para um trabalho que você for, com quem você for se relacionar, com um amigo, com uma amiga, tá? Perceba, gente, os detalhes, as entrelinhas, entendeu? Não fica passando pano, né? As pessoas gostam de passar pano pras coisas, né? Ah, ele assediou, mas deixa pra lá, não vai. Ah, ele cometeu um crime, mas deixa pra lá. Não, não deixa pra lá, né? É sério, cai fora, entendeu? Denuncia. Então é isso, beleza? Esse é o vídeo. Falou, curtam, compartilhem. E se vocês quiserem minha consultoria online, tem um link lá na bio do Instagram, beleza? Ou comentem aqui no YouTube também, pra fazerem a consultoria do treino fofo, né? Que é ao contrário de tudo isso que eu acabei de falar aqui. Falou!